Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2023 para o primeiro semestre da ACAF. Eu vou fazer agora a questão número 32. A questão diz assim: o ruído ou som em determinados ambientes pode ser bastante prejudicial à saúde humana, o que pode levar a problemas como estresse ou mesmo perda da capacidade auditiva. Dessa maneira, é necessário que se tenha o controle sonoro para a preservação do bem-estar das pessoas que convivem ou trabalham em determinado ambiente. Alguns instrumentos de medição, como o decibelímetro, pode ser usado para fazer tal aferição. Considere um alto-falante, megafone de resistência interna R, conectado a uma bateria externa ideal de 150 volts e um amperímetro ideal, conforme mostra a figura abaixo. Em uma determinada aferição, a 10 metros de distância do alto-falante, a onda sonora do megafone é detectada pelo decibelímetro com um nível de 110 decibéis. Sabendo que 80% da energia do circuito megafone é convertido em onda sonora e o limiar de audibilidade possui intensidades de 10 a menos 12 Weber por metro quadrado, a leitura do amperímetro ideal e a resistência interna do circuito do alto-falante são respectivamente. Então, para resolver essa questão, a gente vai usar a fórmula que foi dada lá no quadro do início da prova, que é intensidade sonora é igual a 10 log de I sobre I0, onde N é o nível sonoro, né? O I é a intensidade medida e o I0 é exatamente a intensidade que a gente tem aqui, que é a audibilidade, né? O limiar da audibilidade. Então, o que vai acontecer? O nível sonoro que foi medido foi de 110 decibéis. Então, aqui vai ficar assim, ó. 110 é igual a 10 log de I sobre 10 a menos 12, que ele também deu. Aí a dificuldade aqui seria você resolver esse logaritmo, né? Então, a resolução desse logaritmo vai ficar assim. Então, resolvendo agora fica fácil, ó, que I é igual a 10 elevado a 11 divididos por 10 elevado a 12. Então, a propriedade das potências diz que quando eu tenho uma potência na parte de baixo e ela sobe para a parte de cima da fração, ela sobe com seu sinal trocado. Então, a minha intensidade vai ser 10 a menos 1 Weber por metro quadrado. Eu vou usar a fórmula da potência sonora, que também foi dada no início da prova, que fica assim, ó, intensidade sonora é igual a potência sonora divididos por 4π vezes d ao quadrado, certo? Então, substituindo os meus valores, eu vou ter assim, ó, 10 a menos 1 é igual a potência divididos por 4π vezes a distância. A distância que ele foi medido foi 10, então é 10 ao quadrado. Então, eu posso dizer que a potência foi 10 a menos 1 vezes 10 ao quadrado vezes 4π. Então, a potência vai ser... Eu vou botar o π valendo 3. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12, vezes 10 elevado a 1, porque menos 1 mais 2 vai dar 1. Então, a potência é de 120 watts. Só que agora eu não quero saber qual é a potência, né? Eu tenho que saber qual é a corrente elétrica e qual é a resistência
do alto-falante. Só que a gente tem que ter cuidado que ele só mediu 80%. Então, esse cara aqui são os 80%. Eu tenho que descobrir qual foi a potência real emitida pelo megafone. Então, a gente pode dizer assim, ó, que se 120 watts é 80%, né, é 80%, quanto que vai ser o meu 100%? Então, eu sei que o meu x vai ser 120 com 2 zeros vira 12.000, divididos por 80. Fazendo essa conta aí, eu chego ao valor de 150 watts. Então, 150 watts foi a potência real que esse megafone emitiu. Porém, eu quero saber a corrente elétrica que passou nesse circuito, que o amperímetro aqui mediu. Então, agora eu vou usar o que o pintinho faz. O pintinho faz π. Então, fica 150 watts é igual a I vezes a DDP. Ele disse aqui que a DDP é de 150 volts, certo? Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ser 150. Então, a minha corrente elétrica, que o amperímetro vai medir, é de 1 ampere. E como é que eu vou achar a resistência elétrica? Eu vou usar o pintinho caipira, que faz o PIR. Só que quando eu vou descobrir a resistência do resistor, eu tenho que lembrar que o resistor, ele consumiu quantos watts de potência? Cara, se você for pensar, olha só, a potência real era de 150 watts, mas ele emitiu somente 120 watts, que foi exatamente a diferença que o resistor consumiu. Então, fica 1 ao quadrado vezes R. 150 menos 120 é 30 watts. 30 watts é igual a 1 ao quadrado, vai dar 1 vezes R. Então, a resistência vai ser de 30 ohms. E com isso, eu sei que a corrente elétrica é de 1 ampere e que a resistência do megafone é de 30 watts. Por isso que a resposta está na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.